estar sozinho o tempo todo, não. Mas às vezes eu clamo por um momento sozinho. Porque é neste momento sozinho que nós temos uma conversa em particular com Deus. Que a gente escuta a voz dele de maneira audível. Que a gente para ouvir alguma coisa e reflete sobre aquilo que está ouvindo. Que a gente se senta ali e conversa. Que a gente para e percebe a nossa situação. Que a gente para pensar naquilo que pode ser diferente. Que a gente para projetar algumas coisas. Se você tiver que ficar um tempo só, irmãs, prepare. Muitas vezes a gente está num ativismo tão grande que a gente não se lembra de preparar um tempo para nós. Prepare um tempo para você, irmão. Prepare um tempo para você olhar para dentro de você. Prepare um tempo para você se cuidar como pessoa. Para você se valorizar. Para você cuidar do exterior, que é importante, e para você cuidar do interior. Tem muitas mulheres que estão precisando cuidar do exterior. De tempos em tempos a gente tem que parar e cuidar do exterior. Ah, mas isso é superficial, supérfluo. Não é. Porque nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos nos sentir bem. Não adianta, mulher, você querer fazer regime, você querer ficar tal por causa do seu marido. Porque vai chegar um dia que você vai encher disso. Você tem que querer ficar bonita para você, porque você é templo do Espírito, porque você tem valor, porque você se ama. Não adianta querer ficar magrinha por causa do marido, que o dia isso vai se tornar pesado para você. Faça isso porque você se sente bem, porque você quer. E se você não quer agora, fique à vontade. Na hora que quiser você faz. Mas o importante é que você esteja bem. Mas primordial também é que você tenha tempo para parar e ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala. Deus fala conosco. Esse momento de oração, de leitura, de ler. Eu me lembro uma vez que eu estava numa praia e se abre os corais na casa do Divacê. E ali, meu marido precisou trazer minha filha para casa e estava uma coleguinha junto. Ele trouxe e me deixou sozinha ali. E eu li um livro, eu estava lendo um livro chamado Escolhas. Ai, gente, como foi maravilhoso. E quando ele veio para Recife e demorou um pouco, eu li o livro todinho. Eu fiquei lá na beira do mar, Diva, naquela contemplação maravilhosa, botei a cadeira lá e li aquele livro todo. Deus falou tanto comigo, Deus trabalhou tanto comigo. E quando ele voltou, estava uma nova mulher. Quando ele voltou, estava outra mulher, porque eu tinha tido encontro com Deus. É tão bom a gente ter encontro com pessoas, mas ter encontro com Deus, que maravilhoso, irmãs. Isso nos refaz, muda a nossa estrutura, a nossa alma, a nossa forma de tratar o nosso semelhante. Aquele momento só meu, eu e Deus. Li aquela palavra me transformou, me lavou. Pena que aquele livro era emprestado. Eu preciso encontrar aquele livro em algum lugar. E eu precisei devolver. Mas morro de saudade de ler aquele livro de novo. Falou de verdades tão grandes e de coisas que a gente precisa abrir os olhos. E eu fiquei maravilhada. Quanto Deus trabalhou na minha alma aquela tarde até chegar à noite. Irmãs, o trabalhar de Deus nos torna naquilo que jamais imaginávamos ser. Mas eu sei que dentro de cada uma mulher existe algo fundamental e maravilhoso. Algo grandioso, algo perfeito. Você pode ver que Deus usou muitos homens na Bíblia, mas todas as vezes que Ele usa uma mulher, é de uma forma impactante, é de uma forma tremenda, é de uma forma de um testemunho incrível. Quando uma mulher se levanta, o inferno treme. Quando uma mulher se levanta, o diabo treme. Não tem como, porque a mulher tem isso. Quando a mulher só vai quando ela quer uma coisa, ela vai até o fim. Quando a mulher decide alguma coisa, ou vai ou acha. E aí o diabo fica pensando, só falta ela decidir hoje que o marido dela não vai mais me ouvir. E ele fica preocupado com você. Você pensa que não? Só falta ela decidir hoje que o filho dela vai ser outra pessoa. Acabou você. Só falta ela decidir hoje que ela não vai mais assistir essas coisas. Pronto. Ele fica tremendo com medo das suas decisões em Deus, irmãs. Todas as vezes que nós temos encontro com Deus, o diabo treme. Porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer e ele vai sair perdendo. E ele vai sair perdendo na nossa vida particular, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Todas as vezes que nós decidimos algo diante de Deus, o diabo vai. Nós somos mulheres incríveis. E ali o texto continua, quando Mordecai
vai e fica sabendo que há uma conspiração para matar os judeus e ali matar a Mordecai e aos judeus. E ele fez conhecer a Esther a história. Então diz assim a palavra de Deus, lá no capítulo 4, no versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe um pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e qual o motivo. E aí foi, no versículo 7 diz: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aleluia. Terceiro, sempre chega um dia em que os filhos de Deus são instigados por ele a serem corajosos. Mordecai falou: Esther, se você não tomar uma providência agora, o povo vai morrer, e não pense que você também não vai morrer. Quem sabe que por esta causa Deus permitiu que você chegasse no palácio para ser rainha. Irmãs, muitas vezes durante a nossa existência, Deus nos cutuca para que dentro de nós surja essa mulher corajosa, para que a nossa identidade cristã apareça, para que a nossa força como aquela intercessora do reino de Deus aconteça. Por várias vezes durante a nossa vida, Deus usa situações para nos cutucar. Olha aí, está na tua hora de você se levantar. Está na hora de você mostrar o que você pode fazer em meu nome. Está aí a hora de você mostrar: opa, eu estou aqui e eu sou serva de Deus. Até então, Esther não era conhecida como uma judia, ela tinha calado da sua identidade, mas naquele momento chegou a hora de dizer: este povo que está determinado à morte, esse é o meu povo. Chega uma hora, irmãs, que Deus quer levantar você e a mim como filha e serva dele nessa geração. Chega uma hora que Deus te cutuca e diz: está na hora de você mostrar quem você é. Será que isso está acontecendo com você? Será que esse momento em que nossa nação está passando de mudanças políticas, de governantes, de tantas situações que podem fragilizar a estrutura da nossa nação, será que nessa uma hora que Deus está cutucando as filhas dele para nos levantar como protetoras, como intercessoras, como geradoras de vida? Porque não pense que se houver a queda, nós não vamos ser abatidos. Não pense que se não houver alguém que fale ali que seja prejudicial no governo, se isso não vai mexer com toda a estrutura das nossas finanças, da nossa paz, dos nossos filhos. Quem sabe, para uma conjuntura como essa, Deus tem aberto os olhos de nós mulheres. Deus está nos cutucando para sermos corajosas. Tenha coragem. Às vezes nós pensamos que os corajosos são aqueles que têm coragem de botar uma tatuagem, de colocar um piercing. Corajosa é a mulher que se levanta como mulher de Deus. Corajosa é a mulher que não abre mão da sua casa, que não abre mão de dizer: eu sou crente sim,
que não abre mão de se mostrar a sua identidade diante das pessoas. Essa sim é corajosa. Nós pensamos que corajosos são tantas outras coisas que a gente vê no mundo. São, mas corajosos no mundo tem muitos, mas corajosos para aceitar os desafios sobrenaturais não são muitos. Só a mulher com ousadia no espírito aceita certos desafios. Certos desafios, irmãs, só uma mulher de Deus consegue aceitar. Só uma mulher cheia do Espírito Santo consegue aceitar. Não é qualquer mulher que aceita qualquer luta, não. Tem luta que só uma mulher cheia da graça de Deus consegue entrar. E naquele momento, o tio de Esther foi usado para dizer: você não é qualquer mulher, Esther. Você faz parte de um povo. Você não é qualquer mulher. Você está nesse lugar com um propósito. A nossa vida tem um propósito, irmãs. A vida de qualquer uma aqui, Esther não entendia o propósito da sua vida, mas naquele dia foi mostrado a ela qual era o propósito da vida dela. Como ela pensaria, eu, uma garota, talvez frágil, uma garota órfã, uma garota que foi criada escondida no cativeiro, como é que agora eu vou ter que ir lá e enfrentar o rei? Como é que agora eu vou ter que ir lá e dizer: eu quero que meu povo seja livre? Que força eu tenho? Irmãs, Deus quer mostrar para você a força que você tem. Tem muita força escondida, porque eu me lembro na minha vida situações que eu nunca imaginei e surgiu uma grande força dentro de mim. Se você prestar atenção na sua vida, quantas vezes Deus suscitou força dentro de você e ainda tem mais força para ser suscitada? Não acabou, ainda tem mais força dentro de você. O dínamo do Espírito está dentro de você, irmãs. Talvez você esteja um pouco cansada, mas ainda há força de Deus na sua vida. Ainda há um renovo do óleo da unção sobre a tua vida. Aquele óleo que quando cai sobre a nossa cabeça nos dá força para ir em frente. E aquele tio foi usado como boca de Deus para dizer: Esther, abra o seu olho. Abra o seu olho. Você ainda vai ser usada de uma maneira que você nunca imaginou. Você ainda vai ser usada, mulher, de uma maneira que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele. Ah, Deus. São tantos sonhos de Deus, irmãs. Não desista dos sonhos de Deus, mulher. Eu vejo quando irmãs morreu há pouco tempo, né, a nossa irmã Irmínia. E eu quero confessar nessa noite que eu tenho uma grande admiração pelas mulheres da boa idade dessa igreja. Porque elas são mulheres que se reúnem sempre aqui. Mulheres que oram sempre, mulheres que vão fazer visita, mulheres que deixam as suas marcas, mulheres importantes demais. É muito importante quando nós deixamos as nossas marcas. E principalmente as marcas que nós fazemos no reino do Espírito. Quantas marcas, porque aquela mulher morreu, mas eu jamais vou esquecer dela. Porque quantas vezes eu vi a notícia: irmã Irmínia está internada doente. Quando era na próxima semana eu vi aquela mulher andando sozinha pela rua e vindo para a igreja. Era ela ter alta do hospital, ela vinha andando da igreja, ela não vinha de carro com ninguém, ela vinha sozinha andando para a igreja. Ela era um grande exemplo para mim. E nós precisamos ser, tem gente olhando para nós. Talvez ela nunca imaginou que eu estivesse olhando para ela. Ela partiu para a glória e nunca imaginou que ela foi exemplo para mim. Tem gente olhando para você, irmã. Tem gente olhando para você, para as suas atitudes, para o seu testemunho, para a sua garra, para a sua fé. Tem gente olhando para você. E tem gente que está bem pertinho de você na sua casa, seus filhos. Mas tem gente de longe que está te observando. Tem gente na vizinhança, tem gente na igreja. Não pense não, em todos os lugares você está discipulando alguém com a sua vida, com a sua forma de ser e viver. Às vezes as pessoas são tão surpreendidas, Deus é tão bom conosco. E quando a gente está triste, a gente está para baixo, porque a gente nem sempre consegue agradar a todos, né? Às vezes tem alguém que não gosta muito, fica triste com uma coisa nossa. Mas todas as vezes que eu estou me sentindo assim, um pouco para baixo, Deus usa alguém para mim trazer uma palavra. Deus usa alguém para dizer que admira, que gosta, que quer estar junto, que valoriza, que acha bonito. Sempre Deus levanta alguém para trazer isso para perto de nós.
São seus alunos, Giovana? Esse é o caçula da turma, né? O mascote da turma, né? Sempre vai ter alguém. Eu me lembro de uma vez que eu já falei isso na minha célula, há anos atrás, eu trabalhava no colégio americano Batista, mas já era líder de jovens há algum tempo. E foi uma época que todo mundo passa crise, sim ou não? De vez em quando uma crise chega, amém? É crise econômica, é crise de choro, é crise de abandono, é crise de feiura. Todo tipo de crise acontece na vida da mulher, não é? Tem dia que a gente acorda linda e maravilhosa no espelho. Tem dia que eu olho assim, misericórdia, como é que quiser estar olhando para mim? Tem dia que a gente está lá embaixo. E eu estava naquela fase de crise existencial, ministerial. Gente, e Deus usou, e eu ganhei um cartão desse tamanho de aniversário e não abri logo, não consegui abrir. Passaram-se vários dias e eu não consegui abrir aquela correria, aquela coisa que eu disse, eu vou levar para o trabalho hoje esse negócio. E lá, quando eu estiver sentadinha em calma, eu vou olhar. Irmãs, quando eu abri aquele cartão, foi um renovo de Deus tão grande na minha alma. Pessoas de fora, que não eram nem da igreja, que às vezes dentro de casa a gente não é valorizado como a gente gostaria de ser, não é verdade? Às vezes acontece isso. E aí, pessoas de fora, quando eu abri aquilo ali, fiz tantas coisas lindas, tantas coisas enriquecedoras, que era como se Deus estivesse derramando um óleo renovador sobre a minha vida. Deus sempre usa alguém para nos ajudar. Deus sempre usa alguém para nos renovar. E sempre tem alguém olhando para você, de perto ou de longe, tem sempre alguém olhando para você. E quando você menos esperar, Deus vai usar essas pessoas para te dar um testemunho, para te renovar, para te dar uma palavra, para te mostrar, segue em frente, porque Deus usa elas para te cutucar, Deus usa elas para te dizer, incentivar, não pare aí, porque tem muito mais para você. E a palavra continua dizendo, depois dessa época, né, que ele foi lá e chegou, o versículo 16 diz assim, Pai, ajunta todos os judeus que se acharem, ela disse, Esther mandou um recado, depois que Mordecai cutucou Esther, ela mandou de volta um recado para ele dizendo, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Então se foi Mordecai e fez tudo, e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Quarto, quando obedecemos a voz de Deus, vamos além da coragem, vamos à ousadia do Espírito. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher decidiu, debaixo de oração, olha, me surpreende a atitude, a coragem que surgiu na vida de Esther. Ela não foi de qualquer jeito. Ela acreditou na cobertura espiritual que haveria debaixo da vida dela. Ela acreditou que debaixo da graça de Deus, debaixo do óleo de Deus, ela poderia qualquer coisa. Ela disse jejuar 3 dias, irmãs, sem comer uma coisa. Agora, sem comer e sem beber, ela disse, eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus. Depois de 3 dias sem comer e beber, ela entendeu que não estaria mais dela, ela estaria debaixo de uma força diferente. E ela foi ali e conseguiu. Irmãs, debaixo dessa graça de Deus, nós faremos proezas. Elas pediam cobertura. Nunca faça coisas grandes, irmãs, sem pedir cobertura sobre a tua vida. Todas as vezes que vai acontecer alguma coisa, uma decisão grande, uma cirurgia, eu já vi pessoas aqui decidirem que iam fazer coisas grandes e não pedirem nenhuma oração. E eu me preocupei. Passaram por momentos difíceis porque não pediram cobertura. Nunca faça coisas desafiadoras sem uma cobertura, sem compartilhar. Quer ver eu ficar chateada quando algum discípulo diz assim, eu não fico pensando que a senhora é tão ocupada, fiquei sem querer lá compartilhar, sem dizer meu problema, sem pedir oração.